escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Meus amados irmãos e amigos, alunos da escola dominical, hoje nós vamos estudar a lição número 2. O título da lição é Igreja Sem Partidos. Desde domingo passado, nós estamos iniciando os estudos sobre a igreja. Antes de começarmos a nossa fala, eu quero invocar a presença de Deus, que Ele esteja falando ao nosso coração nesse instante. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todas as tuas bênçãos. E agora, quando vamos estudar a tua palavra, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo esteja comunicando a tua vontade aos nossos corações. Eu oro no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e eu farei a leitura dos versículos de 10 a 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E eu também vou fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo recebera relatório sobre a igreja de Corinto. Seus membros estavam encorajando um espírito partidário, agrupando-se ao redor de Paulo, Apolo, Cefas, que é Pedro, né? E havia até um partido que reivindicava ser de Cristo. Usando esse registro bíblico, nós, então, teremos o estudo de hoje, a Igreja Sem Partidos. Essa lição procura
nos mostrar que o mundo promove a competição, a lei do mais forte, do mais esperto. A igreja, por sua vez, ela promove a cooperação, a lei do amor. O espírito partidário dentro da igreja é um contrassenso, ele só atrapalha. A unidade é o desejo do nosso coração, algo que aspiramos, que desejamos e que não é fácil, porque em razão de sermos pessoas diferentes. Uma pessoa é diferente da outra. A igreja também sofre com esse mal. Os discípulos de Jesus não estão imunes a divisões, contendas e partidarismos. Data e ocasião. Essa carta ela foi escrita por Paulo 2000 anos atrás e, entretanto, ela continua bem atual. A igreja de Corinto estava localizada numa cidade com pessoas advindas de muitos lugares. Essas pessoas tinham diversos costumes e tradições. Paulo trata das diferenças sociais como uma realidade naquela igreja. Contendas aconteciam entre membros pobres e ricos, e essas disparidades ocorriam nos cultos e até na Santa Ceia. Eu leio 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Leio também 1 Coríntios 11, versículos de 17 a 19. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Percebemos por esses dois textos a situação daquela igreja. Paulo, na leitura inicial, trata sobre problemas específicos relacionados para ele por meio de uma carta dos Coríntios que pedia orientações sobre conflitos na comunidade. E também no verso 11, Paulo informa que algumas pessoas ligadas a Cloé, presumivelmente membros daquela igreja, estiveram com ele e testemunharam problemas que estavam afligindo aquela igreja. Nos dias de hoje, a situação não é diferente. E a igreja também tem que lidar com conflitos e tensões que precisam ser corrigidos. Falamos então da data e da ocasião e agora vamos falar sobre a natureza das divisões. Havia grupos rivais e que os coríntios se dividiam em torno dos seus líderes favoritos. Essas divisões eram resultado de imaturidade e também de carnalidade. Paulo dedica 4 capítulos dessa carta para tratar desse grave assunto. Entre os discípulos de Jesus não pode prevalecer o espírito de divisão. A palavra grega usada para divisões originou em português a palavra cisma. Cisma que atualmente destrói as igrejas, que dividem as igrejas. O culto à personalidade de alguns líderes corrói a unidade da igreja. No verso 12 fica evidente essa situação quando é dito: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Eu sou de Paulo. Um grupo se intitulava Seguidor dos Ensinamentos do Apóstolo Paulo, o plantador da igreja de Corinto.
Os membros desse partido provavelmente se orgulhavam de viver a liberdade cristã em relação às leis dos judeus. Esse era um dos pontos principais da teologia, do ensino de Paulo. Alguns libertinos usavam a ênfase na graça como justificativa para a devassidão e para a imoralidade. Eu sou de Apolo. Apolo é apresentado como um homem eloquente, conhecedor das Escrituras, fervoroso em espírito. Eu leio Atos, capítulo 18, versículos 24 e 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Em Corinto, Apolo ajudou muitas pessoas a crescerem no conhecimento de Jesus e com precisão procurava combater e refutar os judeus em público pelo Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Cristo prometido. Apolo era grande pregador e orador habilidoso, expositor apaixonado e dinâmico da Bíblia. A igreja de Corinto foi ricamente abençoada através do seu ministério. Sua capacidade e sua eloquência foram fatores que conquistaram a simpatia de alguns membros daquela igreja. Possivelmente, Apolo tenha sido um pregador mais articulado do que mesmo o apóstolo Paulo. Eu leio 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu sou de Pedro. Provavelmente esse grupo que se identificava com o apóstolo Pedro foi formado por judeus cristãos. Leio 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Pedro era o líder mais antigo e um dos 12 escolhidos pelo próprio Jesus. Ele era conhecido pela flexibilidade no que se referia às leis judaicas. Leio Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Eu sou de Cristo. Era um grupo aparentemente espiritual e realmente, à primeira vista, ser de Cristo é a coisa mais importante. Mas, na verdade, estavam longe da verdadeira piedade. Nesse grupo pertenciam membros da comunidade que não se submetiam à liderança dos apóstolos. Eles sustentavam a ideia de uma vida cristã perfeita, algo rechaçado nas Escrituras. Eu leio 1 João, capítulo 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a palavra não está em nós. Falamos sobre a data e ocasião, falamos também sobre a natureza das divisões e agora vamos falar sobre o apelo à unidade. Personalismo. Jesus é o argumento mais forte contra todos os nomes de partidos da igreja. Paulo instruiu a igreja de forma cristocêntrica. A igreja precisa ser cristocêntrica. A pregação do evangelho tem que se focar, basear na pessoa de Cristo.
Paulo responde àqueles que se orgulhavam dos seus pregadores favoritos, considerados verdadeiras celebridades, com as perguntas de 1 Coríntios 1,13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? A resposta é um enfático não. Esse argumento de Paulo serve para redirecionar o olhar dos coríntios e também o nosso para longe do favoritismo, focalizando nossos olhos tão somente em Jesus. Nada tem de espiritual uma igreja fragmentada em torno dos seus pastores prediletos. Divisão e desunião são incompatíveis com o evangelho que rompe barreiras étnicas e sociais. O personalismo na igreja deve ser resistido pelo bem da comunidade dos discípulos de Jesus, a quem pertence toda a igreja. Egoísmo. Depois do personalismo, Paulo combate o egoísmo, que é outro mal corrosivo para a saúde da comunidade cristã. O poder da igreja não está no pregador, mas em Cristo. Eu vou até repetir que isso é muito importante. O poder da igreja não está no pregador, mas está na pessoa e na obra de Cristo. À medida que o evangelho de Jesus é compreendido, o ego começa a morrer e os muros das divisões desmoronam. Não passamos de miseráveis pecadores que merecem a ira e a maldição de Deus. Deus nos alcançou com graça e misericórdia. A graça de Deus nos alcançou pelo amor que Ele derramou em nós. Jesus sofreu em nosso lugar e fomos salvos mediante o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Por causa dos feitos de Cristo, nenhum pregador deve querer a glória para si. A Deus, a Cristo, toda a glória. Quando olhamos para Jesus, nosso ego morre e os muros de separação começam a ruir. A igreja centrada no Evangelho é uma igreja sem partidos. Qual mensagem para hoje? Um efeito danoso. A desunião na igreja local prejudica a obra de Deus de muitas maneiras e a longo prazo. A igreja normalmente sofre muita pressão de fora, mas é possível que ela seja abalada por conta dos seus próprios membros, por pressão interna. Na igreja de Corinto, os partidos eram construídos a partir da preferência de alguns líderes em detrimento de outros. Eles elevaram alguns deles a um status que alguém jamais poderia ter. Uma lembrança muito importante. Os pastores devem ser respeitados, eles devem ser amados, eles devem ser honrados, porém, eles não podem ser venerados. A igreja não pode promover ídolos, é o lugar de servos, trabalhadores e cooperadores de Deus. Enfraquecimento ou fortalecimento da missão. A missão de Deus alimenta-se da nossa união. Leslie Newbigin, um missionário inglês que viveu 40 anos pregando o evangelho na Índia, defendeu que a melhor explicação para o evangelho é uma congregação de homens e de mulheres que acreditam e vivem pelo evangelho. Francis Schaeffer, conhecido da maioria das pessoas, pastor e pensador cristão, afirma que o testemunho de amor de cada igreja local é a apologética final da fé cristã para o mundo. O apóstolo Paulo,
ensina que os cristãos são a carta viva de Cristo. Eu leio 2 Coríntios 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. No livro Verdade Absoluta, Nancy Pearcey afirma: quando as pessoas veem uma dimensão sobrenatural do amor, poder e bondade na forma como os cristãos vivem e tratam uns aos outros, então nossa mensagem torna-se plausível. Afirma também que a apresentação verbal de uma cosmovisão cristã perde o seu poder se não for validada pela qualidade de nossas vidas. O ódio de Deus às contendas, as divisões destroem as igrejas. Os causadores de divisões possivelmente sentirão o peso da mão de Deus, que odeia ver contendas sendo semeadas no meio do seu povo. A igreja não é time de Deus. A igreja não é equipe de Deus. A igreja não é grupo de Deus. A igreja é muito mais do que tudo isso. É o corpo de Cristo. É a noiva do Cordeiro. Há uma unidade orgânica e mística entre a igreja e Cristo. Mexer com a igreja, perseguir e feri-la, torna-se um ataque contra o próprio Jesus. Dividir a igreja é agredir a Cristo. O ensino de Paulo é para que não haja divisão na igreja, e sim cooperação dos seus membros em favor um dos outros. Vamos para a conclusão. O nosso orgulho e o nosso ego leva-nos a falar de uma maneira e agir de outra, cultivando uma postura hostil à unidade da igreja. Todo tipo de ostentação cristã é uma contradição ao ensino bíblico. O Evangelho apresenta a falência de todas as nossas reivindicações de grandeza. Jesus Cristo reconcilia-nos com Deus e promove a paz, promove a união e a comunhão entre os membros da igreja. A vitalidade da comunidade cristã depende totalmente do nível de compreensão por parte de seus membros a respeito de quem é Jesus e da sua morte na cruz. Vamos para a aplicação. 3 perguntinhas. O que você pode promover para fortalecer e preservar a unidade de sua comunidade local? Quais são os sinais de uma igreja que tem experimentado a comunhão do povo de Deus? À luz do que Paulo ensinou, como criar uma cultura que proteja a comunidade de preferências, personalismos e de panelinhas. Que Deus assim nos oriente e também nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos, ó Deus, que ela seja plantada nos nossos corações e seja bênção nas nossas vidas. Que a tua igreja, ó Deus, que é o corpo de Cristo, Deus, possa testemunhar desse evangelho maravilhoso e que realmente, Pai, não haja nenhum tipo de influência que destrua a igreja, mas que ela possa sempre, ó Deus, através dos seus membros, glorificar o teu nome. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.